Hoje nós vamos iniciar o estudo do livro de 2 Timóteo 3, 1 ao 5, tá? Em casa, se você puder, você medita nesse versículo, nesse capítulo. Por quê? Porque cada sexta-feira nós vamos falar de um tipo, né, de malignidade, uma característica de malignidade que existe no coração do homem, né, atual, o homem do final do tempo, como o apóstolo Paulo ele falou. Porque às vezes a pessoa, ela tem aquilo com ela pratica aquilo, mas ela não sabe, às vezes, que ela faz aquilo, né? A pessoa às vezes não sabe quando ela está sendo egoísta, ela não sabe quando, né, ela está sendo uma pessoa maligna. Eu vou ler e depois eu vou explicar para vocês. Mas aí, a cada sexta-feira nós vamos destrinchar o que é isso, cada característica do homem, né, do coração do homem no final do tempo, para que a gente venha observar, né, e a gente lança fora se isso existe dentro de nós. Amém? Coração final. Por que coração final? Porque é o coração do homem nos últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo, ou seja, homens egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Aí diz assim: segundo o apóstolo Paulo, em nosso tempo, nós teremos tempos difíceis. Eu digo nosso tempo porque essas coisas estão acontecendo explicitamente agora. Assim podemos afirmar que pelos fatos vividos, essa é a última hora. Vejamos a lista detalhada de características malignas que faz e fará parte do coração do homem nos últimos dias. É nossa obrigação nos afastar de pessoas que, se dizendo de Deus, não se esforçam para mudar o seu coração maligno. Devemos aprender o que é correto e seguir sempre os bons exemplos, nos apegando às Escrituras Sagradas, pois através dela vem a nossa suficiência para o nosso crescimento, desenvolvimento, amadurecimento, pois ela é a voz de Deus ministrada pelo Espírito Santo. Então, veja que nos finais dos tempos, né, nos últimos dias, o apóstolo Paulo, ele profetizou, na época dele, para os nossos dias, aquilo que seria o coração do homem, né, nos últimos dias. E para quem sabe observar, para quem sabe, né, analisar, a pessoa, ela vê o que está acontecendo, né, ao derredor dela, e ela entende que pelos sinais que estamos vivendo, tudo isso se encaixa perfeitamente com aquilo que Paulo falou. É claro que em todo tempo se existiram homens egoístas, pessoas orgulhosas, amantes de si, pessoas desrespeitosas, profanas, né? Com todas essas características. Só que nos nossos dias, ou seja, nesse tempo atual, isso tem se caracterizado, tem acontecido de uma forma mais
explícita, mais acerrada, de modo que fica visível que isso simboliza o quê? A vinda do Senhor Jesus. Então, quem tem olhos para ver e ouvidos para enxergar, quem é atento a essas coisas, o homem, a mulher de Deus, espiritual, que anda no Espírito, discerne essas coisas. Então, nós vamos olhar para dentro de nós e nós vamos verificar, averiguar se em nós existem essas características. Se nós temos praticado essas obras, como o apóstolo Paulo ele diz aqui, ou se nós estamos convivendo com pessoas que, estando dentro da igreja, da casa de Deus, ou em qualquer outra denominação, pessoa que ela se diz ser de Deus, ela pratica essas coisas. Por quê? Porque cabe a nós, né? Nós não somos melhores do que ninguém, mas se nós queremos manter uma fé limpa, genuína, nós temos que nos esmerar em não praticar essas coisas e nos afastar disso, de pessoas que, se dizendo ser de Deus, eu preciso então me afastar de todo mundo lá fora, da minha casa, dos incrédulos. Pelo contrário. Lembra que nós falamos, né, que como está escrito na palavra de Deus, Jesus diz que ele é a luz do mundo e aquele que o segue não anda nas trevas. Se eu sou a luz do mundo, eu tenho que iluminar quem está nas trevas. Mas quando a pessoa já está dentro da igreja, ouvindo a palavra, a mesma palavra que eu estou ouvindo, e ela se recusa a mudar, ela se recusa a não, vamos dizer assim, a não praticar essa palavra, então eu preciso me afastar dessa pessoa, porque ela vai acabar contaminando a minha fé. A Bíblia diz, andarão dois juntos, se entre eles não houver acordo. Então, se a pessoa está vivendo a mesma fé que eu vivo, mas ela não pratica, eu não posso andar com ela porque ela tem conhecimento da verdade. Agora, eu não vou me associar lá fora aos incrédulos, porém, eu vou dar testemunho do caráter do Senhor Jesus para eles, porque eles sim estão leigos. Eles precisam ser contagiados com a verdade de Deus, com palavras ou sem palavras, através do meu testemunho. Então, durante cada uma das próximas sextas-feiras, eu gostaria que nenhum de vocês faltasse, mas que vocês até convidassem outras pessoas para poder ouvir também, pessoas até de dentro da igreja. Por quê? Porque vai ser bom para ela. Porque nós vamos aprender o que realmente é uma pessoa, o que é uma pessoa egoísta, o que leva essa pessoa a ser egoísta, amante de si mesmo, profana, né? Desobediente, enfim, nós vamos destrinchar essas características. Aí nós vamos ter mais entendimento, porque às vezes a pessoa, ela pratica determinadas coisas que ela não tem conhecimento de que ela está fazendo aquilo ali. Na concepção dela, é natural ela agir assim. E eu meditando nisso tudo, eu encontrei vários pontos de egoísmo em mim. E ali eu pude ver que eu precisava mudar. Porque a Bíblia não fala que o Espírito Santo ele nos ensina e nos guia toda a verdade? Então, quando a pessoa realmente ela quer mudar, ela quer crescer, ela tem que buscar conhecimento. O orgulhoso, ele diz, eu sei tudo. Isso eu já sei. Isso eu não preciso aprender. Isso aí, eu já sei tudinho, né? Mas quanto mais nós buscamos conhecer, quando a pessoa tem a humildade de ser sempre um aprendiz, de querer aprender, então ela cresce mais, ela evolui mais. Por quê? Porque quando nós, como está escrito aqui, né, nesse estudo, a Bíblia, ela nos aperfeiçoa, ela nos dá sabedoria, amadurecimento, entendimento, conhecimento. Então, quando nós aprendemos, né, então nós vamos nos tornar mais fortes espiritualmente. Por quê? Porque se eu conheço a verdade e eu analiso e comparo, vou fazer uma comparação.
do meu ser, do meu interior, com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, se eu observando que aquilo ali ainda existe em mim, então cabe a mim a matar a velha natureza, a velha criatura. Não pode existir em mim nenhum tipo de raiz que seja do mal. É claro que quando nós não temos o conhecimento da verdade e a gente até comete aquilo, Deus nos perdoa, porque a gente é leigo, né? Ele é leigo, nós, ou melhor, ainda somos leigos. Ainda há em nós uma ignorância, uma cegueira a respeito daquilo ali. Mas quando a pessoa conhece a verdade, ela precisa se esforçar para mudar. Ela precisa se esforçar para remover aquilo que está nela, que ela já percebeu que aquilo ali não faz sentido, não agrada a Deus na vida dela. Veja que quando o Senhor Jesus, né, ele estava na terra, ele evangelizava, ele dava a palavra, principalmente quando ele se dirigia aos escribas e os fariseus, ele chegou uma certa vez até dizer assim, olha, quem dera se vocês continuassem cegos, né? Quem dera que vocês realmente fossem cegos, mas porque vocês veem, então em você passou a ter a condenação. Porque enquanto a pessoa ela é ignorante, porque ela ignora a verdade, ela não pratica porque ela é ignorante, ela ignora, ela não tem o conhecimento. Então quando nós oramos, meu Deus, perdoa os meus pecados, eu estou pedindo perdão por tudo, mesmo aquilo que eu não conheço que esteja em mim. E Deus me perdoa, porque Ele sabe da minha fraqueza e Ele conhece a minha ignorância por eu não conhecer aquilo. Mas quando a verdade nos é revelada e nós tomamos conhecimento da verdade e nós não praticamos essa verdade, ou pelo menos não nos esforçamos para mudar aquela situação, então em nós passa a ter a condenação. Então naquela época os escribas, os fariseus, eles se tornaram condenados ou condenáveis por isso, porque eles conheciam a verdade. Vê, o escriba, eles escreviam as leis. Então eles tinham mais conhecimento do que o povo. Só que o próprio Senhor Jesus disse, vocês não entram pela porta e não permite que os outros também entrem. Por quê? Porque eles tinham conhecimento realmente da verdade, mas eles impediam as pessoas de entrar pelas portas por causa até mesmo do mau testemunho. Então, cabe a nós a tomar o conhecimento da verdade e nos esforçar para mudar aquela situação. Ah, mas eu conheci a verdade, eu sei que isso aqui em mim está errado, mas eu ainda não consegui mudar. Mas se dentro de você há um querer de mudar, o Espírito Santo ele vai lhe ajudar. Ele vai lhe ajudar a mudar. Por quê? Porque você está se esforçando. E o reino dos céus é tomado por esforços e nós vivemos pela fé. Então, de fé em fé, nós vamos sendo transformados. Por quê? Porque eu conheci a verdade, eu sei que isso aqui não está certo, está errado, então eu quero mudar, então eu começo a me esforçar. Ainda que eu não tenha alcançado o nível máximo da mudança, mas se eu estou me esforçando, dando o melhor de mim, o máximo para essa mudança, então Jesus já está me absorvendo por isso. Porque Ele vê que eu quero mudar e estou fazendo a minha parte. Mas é como eu já falei por várias vezes, às vezes a pessoa ela quer mudar, mas existe ali um demônio sustentando, né? Aquele mal nela, seja um vício, seja uma coisa ruim, está sustentando aquilo ali, alimentando nela aquela ira, aquela raiva, aquele rancor, aquela mágoa, aquele nervosismo, aquela pessoa que não consegue se libertar daquela boca suja de latão, né? Mas por quê? Porque tem um demônio alimentando aquele mal nela. Mas ela está se esforçando, ela está se
merando, ela está buscando aquela libertação, fazendo votos, orando, jejuando, se entregando mais para Deus. Ela está se humilhando porque ela quer mudar, ela não aceita aquela impureza, aquele mal, aquele pecado sobre a vida dela. Então o Espírito Santo vai ajudá-la a sair daquela situação. Vai ter uma hora que o próprio Deus, aí entra aquela palavra, né? Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu me lembro que no tempo da minha libertação, eu não conseguia parar de manifestar. Todas as vezes que eu chegava na igreja, não demorava muito, estava eu manifestado. Todas as vezes eu manifestava. E aquilo ali me fazia mal, porque eu não entendia, pelo fato de eu já ter me batizado, ter entregado a minha vida para Jesus, e eu chegava na igreja e eu passava mal, suava frio, meu coração acelerava, o diabo falava que não ia me deixar, que ele morava em mim, que ele era meu dono. Então eu acabava aceitando quando o obreiro chegava para mim e botava a mão na minha cabeça e dizia: sai do marido dela, sai da casa dela, sai do periquito, sai do papagaio. Aí eu dizia: então ele tem que sair, então eu tenho que manifestar. Então eu abria aquela guarda e acreditava naquelas palavras. Então eu comecei a analisar a minha vida. Eu falei: poxa, se eu entreguei minha vida para Jesus, se a Bíblia fala que se eu abandonasse o pecado, né, o mal teria que sair da minha vida. Não, peraí, quem é de Deus o diabo não toca. Eu comecei a analisar. Se eu me esforço para fazer tudo que é direito, correto, por que eu ainda estou manifestando? Então Deus ali, ele me deu uma direção, falando que o que me faltava era o uso da autoridade. Porque o espírito do diabo, ele está sujeito ao meu espírito. Quando eu me entreguei para Jesus, Jesus, ele me restituiu a autoridade, né, que ele tirou das mãos do diabo, quando ele venceu na cruz do Calvário. Então, se eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, então o dono da minha vida é Jesus. Por que o diabo então estava entrando? Por que eu ainda estava então manifestando? Aí Deus me ensinou que eu realmente precisava determinar que a minha libertação só veria pela minha libertação, se eu peitasse o diabo, se eu falasse com ele, mostrasse para ele quem realmente mandava na minha vida. Então, eu tinha que usar autoridade e colocar ele debaixo dos meus pés, que é o lugar dele. Ele não podia mais dominar a minha mente. Ele não podia mais dominar o meu espírito. Ele não podia fazer do meu corpo, que eu dei para Jesus, já que eu me entreguei de corpo, alma e espírito, ele não podia fazer de mim gato e sapato. Porque isso aqui não era mais propriedade dele, mas propriedade de Deus. Então foi quando eu usei a autoridade. Eu fiz um voto com Deus, foi numa sexta-feira. O pastor fez um voto dos impossíveis, porque para mim era impossível. E naquele dia eu determinei a minha libertação. E ali naquele momento, quando eu passei pela oração forte, corrente forte. E aí eu falei para Deus que eu não aceitava e não queria mais aquele demônio no meu corpo e que nunca mais ele ia entrar. Então realmente nunca mais eu perdi a minha consciência, a minha memória, os meus sentidos, as minhas emoções. E eu passei a tomar as rédeas de todas as minhas emoções, do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Me alimentando e me consagrando com a palavra de Deus, orando e jejuando, vigiando minhas ações e reações, minhas atitudes, com o objetivo de quê? De realmente poder ter a minha libertação. Aí quando eu parei de manifestar, Deus começou a limpar do lado de fora, o meu exterior. Por quê? Porque aí eu comecei a buscar o Espírito Santo para dentro de mim, o batismo com o Espírito Santo, eu comecei a me fortalecer. E assim foi a obra de Deus acontecendo paulatinamente, de fé em fé. Mas eu deixei bem claro para Satanás que quem manda na minha vida não é ele, sou eu. Porque eu tenho livre-arbítrio. E eu escolhi Deus. Então, se eu escolhi Deus, eu tenho que andar em retidão e obediência na palavra de Deus. Eu não posso mais ter em mim nada que simbolize ou que seja do inferno, do diabo. Por isso que
cada dia nós temos que buscar conhecer a verdade. E quanto mais nós conhecemos a verdade e vamos tirando aquilo que nós percebemos que Deus não se agrada, mais leve e mais pura vai se tornando a nossa alma, o nosso espírito.